Bom, aqui nessa primeira célula importa as bibliotecas necessárias, né? Como pandas para a criação de data frames, séries, NumPy que facilita a criação de matrizes, de arrays, bibliotecas de visualização de dados como Matplotlib, Seaborn, também algumas classes do Scikit-learn que ajudam, né, na implementação de algoritmos de pré-processamento, pipelines, também o Pickle que para gravar o meu modelo em disco, também recuperar do disco. Bom, aqui eu ignoro os words, porque quando sobe no Git fica muitos warnings e prejudica a visualização do notebook. Então os warnings que deu são só relativos à questão de que a próxima versão do Scikit-learn vai mudar algumas coisas. Bom, aqui nessa terceira célula eu importo, né, o meu conjunto de dados. Vale ressaltar que o nome está teste porque eu peguei e dupliquei, né, o meu conjunto de dados para não perder o original. Aqui eu mudo, né, a ordem dos atributos para melhor entendimento, como dito no bloco de notas. Bom, aqui eu realizo uma pequena análise exploratória, né, dos dados para conhecer melhor. Aqui eu crio uma hipótese, pode criar várias, né, hipóteses. Aqui um df, que é o meu dataframe.read, que mostra as 5 primeiras linhas do meu dataframe. Aqui eu consigo ver um pouco como são os meus dados, tal. A hipótese que eu criei foi: o elenco mais caro ganha mais os jogos, né, que é o final result. Essa é uma hipótese que eu criei, né? Aqui eu verifico apenas uma informação no meu data frame para ver quantas entradas tem, né? 5.000, aproximadamente 5.000 em linhas, exemplos, né? Que eu vejo de que são o tipo dos meus dados: inteiro, float, object, o tamanho, né, dos meus dados, é importante também. E aqui eu verifico se existe algum valor nulo, né? Não existe nenhum. Aqui eu verifico também os não possui nenhum também. Uma visualização heatmap do Seaborn, né? Bom, aqui nessa décima célula eu apenas verifico a quantidade de variável categórica que tem no meu alvo, são 3, e a quantidade delas para ver se tem um desbalanceamento, né? Se as minhas classes estão desbalanceadas ou balanceadas. Bom, em termos de empate, que é o D, e vitória do mandante em relação à vitória do mandante, visitante em relação à vitória do mandante, tá um pouco sim desbalanceado. Isso pode prejudicar o modelo, né? Aqui eu apenas visualizo num gráfico de barras, né? E aqui é um código que eu criei para ver a questão da minha hipótese que eu criei lá no início, né? Eu pego o valor, né, do meu elenco, né, o valor de mercado do meu elenco, né, em euros, e eu verifico ele é maior do que o do visitante, e se ele ganhou, né, que é igual a né? Então teve 1472 exemplos. E aqui eu faço o contrário, né? Vitória do visitante, e que
e que o valor de mercado é também maior o visitante. Aqui eu faço ao contrário agora. O valor monetário do elenco é maior do mandante, só que quem ganhou foi o que tem um elenco de menor custo. E aqui também o contrário. E aí eu crio um data frame com isso, né? E visualizo num gráfico de barras, né? Aqui no azul é que de fato a vitória do visitante, do mandante e do visitante em termos de custo, eles ganharam realmente. E aqui no laranja é que o visitante e o mandante têm menores custos, né, de elenco, só que ganharam as partidas. Então percebe-se aqui que quem tem um maior custo no elenco tem uma maior probabilidade ou tendência de ganhar as partidas. Agora vamos criar o modelo de fato, né? A parte mais legal. E aqui uma primeira versão de features, né? Eu escolhi o nome do mandante, nome do visitante, né? Que não interessa essas variáveis, os scores aqui de quanto saiu a partida, o tempo, né? E a variável alvo eu retirei e fiz coloquei aqui no y apenas a variável alvo e fiz um split aqui, né? Fiz um split com 70% dos meus dados para treinamento e 30% para testar, ou seja, dados nunca vistos. E aqui eu fiz uma semente para poder ser reproduzível, né? Bom, aqui eu criei um pipeline que ajuda, um pipeline nada mais é do que uma agregação, né? Ele agrupa transformadores e preditores, né? O Stand Scaler é um tipo de transformador e o Gradient Boosting, que é um algoritmo de ensemble, né? Métodos conjuntos, é um preditor. Então isso me ajuda a organizar mais o meu código, a não se perder, né, em conjunto de treinamento e teste. Então porque eu criei com Standard Scaler? Porque os meus dados, percebo que eles estão em diferentes escalas, né? Você vê que aqui eu tenho dinheiro monetário, um valor monetário, aqui eu tenho inteiro em outra escala, então eu preciso padronizar esses atributos. Então aqui eu coloco apenas um tuning, né? Na verdade, os parâmetros que eu quero testar. Aqui no learning rate é a taxa de aprendizado, né? Ele vai dar um custo para isso, né? O quanto um erro vai custar, né? Para a próxima árvore, o tamanho da profundidade da minha árvore, né? 3 ou 5. Quanto maior o número, mais chance de ter overfitting, né? Aqui o max features é a quantidade de features que cada árvore vai ter, né? A raiz quadrada, o logaritmo, o número de árvores, né? N estimators. E aqui eu coloco apenas o scoring que eu quero, né? Aumentar o refit para eu não ter que refitar, ele já pega, fita, né? E pega já o melhor para não ter que refitar. Um cross validation de 5, né? 5 vezes. E aqui esse fit aqui é onde de fato ele aprende, tenta aprender, né? Com os dados passados. Bom, aqui percebe-se que ele
teve uma acurácia assim de 50%, ou seja, não foi bom porque uma moeda aleatória é um aleatório, então não foi muito bom essa acurácia, né? Provavelmente está com overfitting, né, os meus dados. Aqui eu tentei agora com Random Forest, né, com os parâmetros, né, os hiperparâmetros do Random Forest e tal. Ele obteve uma leve melhora, né, de 1%. Aqui eu apenas separei agora o Random Forest para eu poder pegar as features mais importantes, porque quando ele está no pipeline não é possível. Então eu isolei aqui o meu Random Forest, tive que fitar novamente, fiz uma matriz de confusão. A gente percebe que neste daqui ele tem uma precisão muito ruim nos dados de empate. Ele não consegue encontrar um padrão, né, para esses dados de empate. Então acaba penalizando a acurácia total, né? E aqui eu faço um data frame com as features que o Random Forest elegeu, né, como as features mais importantes. E aqui temos o Elo Score, né, os elos aí em primeiro, o valor, né, em euros do visitante, do mandante, do elenco, né, a posição que ele está. E aí eu peguei essas features, né, coloquei num gráfico de barras aqui e deletei as features que era menor do que este valor aqui, né, que é menor do que este valor, para eu poder diminuir mais a complexidade, para tentar reduzir o overfitting, né? Então aqui, como diz aqui, reduzir a dimensionalidade com base nas features mais importantes, né? E aqui tentei criar novos atributos para ver se melhorava essa acurácia, né? Coloquei a diferença aí entre os elos e a diferença entre os valores em dinheiro do elenco, né? Também 70% para o treinamento. Esse número aqui eu escolhi com base na literatura, né, que tem 80% ou 70% é escolhido para treinamento com base nessa literatura. Ficou estas colunas aqui, né, a posição do mandante, a posição do visitante, a posição, a partida, né, que é naquela ocasião. Aqui eu fitei e ele obteve 51 também por cento de acurácia, e gravei ele em disco, né? Gravei ele em disco, e caso queira a probabilidade de cada classe, né, alvo, eu criei aqui um SVM, né, que ele com base nas Support Vector Machine, com base nos vetores de suporte, né? E aqui é só colocar Predict Proba, que aí ele diz a probabilidade, né, de cada classe. E aí você coloca um svm.class, o atributo, né, e ele diz a ordem aqui. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho 29% de chance de dar vitória do mandante, 25% de chance, 29, né? Aí 25% de chance da vitória do empate, para dar empate, e 44% para dar vitória do mandante. Bom, a conclusão aqui que a gente pode tirar disso é que na verdade todos os modelos não conseguiu generalizar esses dados, ou seja, ele está com overfitting, né? Ele não conseguiu encontrar um padrão, né, para esses dados, principalmente nos dados de exemplo ou de empate, né, porque tem poucos dados. Então as possíveis soluções é estudar mais o cenário, a regra do negócio, né, de como funciona, tá?
e tentar criar mais atributos que sejam mais relevantes, né? Alguma coisa com base nesses próprios atributos. Aqui são as próximas soluções, os próximos fazeres, né? Capturar mais exemplos de partidas de futebol, né? Principalmente os empates, tentar balancear mais ainda as minhas classes, porque acaba que o modelo ele fica enviesado para aprender mais uma classe do que a outra, como aconteceu aqui, né? Por falta de exemplo e tudo mais. Bom, é isso aí. Seja o que Deus quiser.